O C6 Bank vive um momento crítico e a gente vai trocar uma ideia aqui hoje para entender melhor o que está acontecendo com essa fintech, afinal de contas, por que o JP Morgan teve que capitalizar, ou seja, em outras palavras, né, colocar dinheiro na operação do C6 Bank justamente para tentar contornar esse momento crítico para o Banco Brasileiro. Eu não sei se você se recorda do nosso último bate-papo, mas a gente já tinha conversado sobre essa situação crítica, né, do C6 que veio se perpetuando ao longo do tempo. Ano passado, 2022, teve um prejuízo de 2 bilhões e 400 milhões de reais, que acabou sendo 3 vezes pior do que o prejuízo que o banco teve em 2021. Então, em 2021 já tinha um prejuízo, 2022 esse prejuízo acabou sendo exponencializado, né? Foi bem pior do que o ano anterior, e agora, nos 6 primeiros meses de 2023, o banco permaneceu tendo prejuízos. Então acende o sinal de alerta, todo mundo fica bem atento, né? Porque um banco tendo consecutivos prejuízos acaba trazendo algumas consequências. E uma delas é justamente essa necessidade de injetar dinheiro, de capitalizar o banco. Dá uma olhada aqui nos dados na tela para você. Então, 2021, o C6 teve um prejuízo de 692 milhões de reais. Aí no ano seguinte, 2022, prejuízo de 2 bilhões e 400 milhões de reais, e nos 6 primeiros meses deste ano, 2023, ele permaneceu tendo resultados ruins. Agora o prejuízo alcançou a marca aí de 473 milhões de reais. Bom, você percebe, né, prejuízos constantes, consecutivos, o rombo é bastante grande, aí o JP Morgan, ele acabou capitalizando agora, recentemente, o C6 Bank, no momento em que, como o próprio Brasil Journal destaca, o prejuízo não para de aumentar, inclusive consumindo o índice Basileia num ritmo frenético. O que é esse índice Basileia que você já deve ter ouvido falar por aí, quando fala de Bradesco, quando fala de Itaú, quando fala de Banco Inter, C6, Nubank? O índice Basileia, ele não é utilizado para outras empresas a não ser bancos. É um índice específico com a finalidade exclusiva de analisar a saúde financeira de uma instituição financeira. Não vai poder utilizar índice Basileia em Petrobras, em Vale e Ambev, é exclusivo para bancos. A grosso modo, o índice Basileia, ele mede o quanto que o banco tem de patrimônio em relação ao seu volume de empréstimos. Então esse é um índice que tem como objetivo claro saber qual que é a solvência de um banco. E quando você pega o índice Basileia do C6 Bank ao longo do tempo, você vê uma deterioração. Você percebe que o índice Basileia, ele veio reduzindo, tá vendo aqui, ó, de 21,3 para 17,3, depois para 14,9, e o mais recente que a gente tem acesso aí é 11,9. Como o Brasil Journal destacou, o mínimo exigido pelo Banco Central é de 10,5, um patamar que muito provavelmente o C6 acabou atingindo, ou ficou muito perto de atingir agora, né? No finalzinho do segundo trimestre de 2023, o que obrigou esse aporte do capital do JP Morgan. E quando você pega os concorrentes do C6 em fintechs, por exemplo, o Banco Inter, o Nubank, eles têm um índice Basileia bem mais elevado. O Basileia do C6, no último levantamento do Banco Central, ele era o mais baixo entre todas as grandes fintechs, os grandes bancos digitais. A Basileia do Inter é 23%. A Basileia do Nubank também 23%. Agora você compara com a Basileia aqui do C6, você percebe uma clara diferença, né? Realmente ele fica ali no final da lista entre as fintechs quando a questão é índice Basileia. Agora, o que explica esses resultados tão ruins e consecutivos do C6? A gente pode pegar em 3 frentes aqui. A primeira é a inadimplência e também os calotes nos empréstimos. Segunda parte, a estrutura muito custosa do C6, ainda mais porque ele apertou o pezinho no acelerador, ele cresceu muito rápido, se expandiu muito rápido em várias frentes e junto com isso vem os custos, né? E terceiro ponto, a dificuldade para monetizar os seus clientes. Então vamos por partes aqui, ó. Pegar, por exemplo, os 3 primeiros meses de 2023. Ele teve uma receita líquida de juros de 953 milhões de reais. Beleza. Só que apenas as provisões para devedores duvidosos foi de 634 milhões. O que é provisão para devedores duvidosos? É quando o banco ele olha assim e fala, olha, o cenário está complicado, eu acho que essa rapaziada aqui, ó, vai possivelmente dar calote.
Então vai me dar problema. Então, antes desses calotes acontecer, eu faço exatamente como o nome diz, né? Uma provisão para esses devedores duvidosos. Então você veja, ele ganhou 953 milhões com receita de juros e só de provisão para devedores duvidosos foi 634 milhões. E além disso, tem outras despesas e custos que o banco tem. Então você pega as despesas com o pessoal, com os funcionários, né? 230 milhões de reais que você bota na conta também, somado às despesas administrativas do banco que bateram a casa de 500 milhões de reais. E todos esses dados que eu estou falando é apenas durante 3 meses. Então quando você bota tudo que entra de dinheiro e tudo que sai de dinheiro do C6, dá essa disparidade que acaba se traduzindo nesses resultados que eu mostrei agora há pouco para você, né? A conta acaba não fechando. Você tem receitas aqui, você tem despesas aqui. Evidentemente, quando isso acontece, você tem esses prejuízos consecutivos, como você acabou de ver. E logo após o Brasil Journal trazer esse momento crítico do C6 para nós, né? Logo em seguida, a Bloomberg, ela acabou entrevistando o CEO do C6 e ele deu uma visão distinta do que a gente colheu ali na reportagem do Brasil Journal. E aí cabe a você decidir, né, o que você acha que é o mais plausível de acontecer, o que é o mais provável. É questão de tempo nós termos o tamanho do Itaú, diz o Marcelo Calim, que é o CEO do C6. O que ele falou? Ele falou que o C6 tem planos de continuar se expandindo, tem planos de continuar crescendo e transformar o banco, essa fintech, em um banco tão grande quanto o Itaú. E é claro que isso exigiria mais dinheiro. Então ele deixou ali o gancho de que muito provavelmente aí nos próximos meses será necessário novas injeções de capital para que o banco continue seu processo de expansão. E aqui as próprias palavras dele, o CEO do C6, para essa entrevista na Bloomberg, abre aspas, é só uma questão de tempo para nós, do C6 Bank, termos o mesmo tamanho do Itaú, fecha aspas. Essa é a opinião do CEO do C6. Só que o legal aqui é que a Bloomberg pegou tanto a opinião dele quanto os fatos que vem acontecendo, que acabam tendo uma certa dissonância, né, sobre esse discurso do CEO. Eles deixaram claro, assim como o Brasil Journal deixou claro, que o C6 tem prejuízos consecutivos. Em um contexto de aumento da inadimplência nas carteiras de crédito no Brasil, a gente conversou aqui também, né, que esse aumento da provisão para devedores duvidosos e da inadimplência aconteceu em vários bancos. A gente viu isso acontecendo no Santander, a gente viu isso acontecendo no Bradesco, só que esses já são bancos que têm bastante tempo de estrada e mais musculatura do que o C6 Bank. Então você imagina, nesse momento que a gente está vivenciando no Brasil, alta de inadimplência, calotes, provisão para devedores duvidosos, se afeta os grandes bancos que já estão estabelecidos há décadas e décadas, imagine uma fintech que começou agora. Salvo engano, o C6 começou em 2019. E isso força os bancos a elevarem as provisões para perdas com empréstimos podres, que eu acabei de explicar para você aqui na questão da provisão para devedores duvidosos, que teve elevação tanto nos grandes bancos e também nas fintechs, como você viu, comeu boa parte ali do resultado do C6 nos últimos tempos. Outro sinalzinho que a gente sempre tem que prestar atenção, né? Uma empresa, quando está indo tudo muito bem, tudo mil maravilhas, tudo bastante colorido, né? Aquele arco-íris e ao final do arco-íris tem um pote de ouro, não demite funcionários. Só que o C6 está demitindo. Após uma grande expansão, o C6 reduziu o seu quadro de funcionários de 4.029 pessoas para 3.075. Então, é uma boa redução, muita gente acabou sendo demitido e além disso, eles passaram a cobrar dos clientes alguns serviços que antigamente eram gratuitos. Isso, inclusive, a galera ficou meio mordida nas redes sociais, ficou bastante brava, que tinha muitas coisas que eram gratuitas, vantagens, benefícios, que passou a ser cobrado. Essa, inclusive, é uma das maiores dificuldades que o C6 tem, tá? Ele tem uma dificuldade para monetizar a sua base de clientes. Hoje, no momento que a gente está conversando, o C6 tem 25 milhões de clientes. Só que o que esses clientes geram de receita acaba sendo pequeno, né? Não é proporcional comparado ao tamanho das despesas que o banco tem. E os empréstimos que podem dar problema, né? Eles não vêm sendo reduzidos. Na verdade, a gente teve uma expansão para as provisões de perdas com os empréstimos do C6. Atingiram 1 bilhão e 200 milhões de reais nos primeiros 6 meses de 2023, o que é um aumento em comparação ao mesmo período do ano passado, né? O ano passado foi 1 bilhão e 100 milhões, agora em 2023 aumentou para 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então aí está o alerta, esse momento crítico que o C6 vive, os seguidos prejuízos e a necessidade de uma capitalização dos gringos do JP Morgan, né? E agora você já sabe
tudo que está acontecendo por trás aí dos bastidores desta fintech, que fez bastante sucesso, isso é inegável. Eu consideraria as 3 fintechs que mais entraram aí no gosto dos brasileiros, o Banco Inter, o Nubank e o C6 Bank, né? Esses 3 aí são super conhecidos por todo mundo hoje, só que eles vivem momentos distintos, né? Enquanto o Nubank e o Banco Inter estão conseguindo se acertar melhor, o C6 ele acabou pisando bem forte no acelerador lá atrás, só que junto com isso vem um monte de despesa, vem custo, e pegou um momento de mercado que a inadimplência começou realmente a afetar. E se imagine, se afeta os bancos grandes, quem dirá os bancos pequenos? Então, resumo da ópera, é esse momento crítico atual que o C6 Bank vive.